Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E vamos a mais um nome de uma seguidora aqui do canal na nossa história. Aniele, idade 20 anos, paquistanesa. É muito difícil você achar alguém que estude, pelo menos na minha região, no Paquistão. E existe pouco trabalho por lá. E o pouco que tem é muito fora da curva pensar que uma mulher conseguiria. Talvez na parte mais central, sim. Mas tudo que eu fazia era como se eu não tivesse esperança de que fosse conseguir realizar ali. Sempre na minha mente eu tinha que eu iria sair do Paquistão em algum momento. Então, por isso, eu sempre estudei inglês. Eu fazia isso através das músicas que eu escutava no meu quarto. Na maioria das vezes escondida, porque a minha mãe não gostava muito disso. E ela tinha um outro plano para mim no futuro, que seria conhecer um parceiro e ter uma família. E eu queria e sonhava muito com uma universidade ou pelo menos um trabalho fora desse país. Paralelamente, tinha o Hadi. Ele já tinha saído do Paquistão há muito tempo. A mãe dele e os irmãos continuavam por lá, até porque não seria muito fácil de levar eles para o país que ele foi. Ele foi para Dubai, que é um país considerado assim dos sonhos dos paquistaneses. E eles têm uma ideia de sonho americano com Dubai, não só Dubai, mas outros lugares. E é vendido uma coisa de que quando você põe o pé lá, você já começa a trabalhar, a ganhar muito bem, e logo você vai conseguir trazer a sua família e viver uma vida de qualidade média e alta. Não foi bem assim com o Hadi, ele demorou mais ou menos uns 7 anos para conseguir ficar, não numa vida de financeiramente média, não, mas de ter pelo menos um respiro de viver bem. Isso porque quando você chega em Dubai, que você é imigrante, você vai para uma região que é bem longe daqueles prédios e aquelas coisas maravilhosas que são mostradas para quem quer viajar para lá. É como se fossem repúblicas, onde mais de 10 e 15 homens dormem ali no mesmo lugar, em biliches, colchões, tudo amontoado. Não se dá nem para respirar, quanto mais lugar para colocar sua roupa. Se você vier sem mala, é até melhor, porque aí você fica com a roupa de vestir, você lava ela à noite ou de madrugada, no horário que você chega, porque a maioria das vezes são de mais de 14 a 12 horas, são mais de 14 a 18 horas de trabalho. Então você chega ali, joga água, sabão na sua roupa, isso na maioria das vezes no banheiro da pia mesmo, e coloca para secar para você usar no outro dia. Não existe glamour na parte dos imigrantes que chegam em Dubai em busca de trabalho. E o Hadi só descobriu isso quando chegou lá, então ele batalhou muito, juntando moeda por moeda, deixando de comer, vivendo à base de água, com um odor horrível naquele lugar, para que ele conseguisse em algum momento alugar algo mais próximo do centro de Dubai e aí sim começar a pensar na sua própria vida, porque ele tinha o sonho sim de ter uma família. E ele também ajudava a mãe e o irmão que ficaram no Paquistão. A mãe não queria de jeito nenhum tentar ir para Dubai, então ele só pensou em ter a família dele depois que ele conseguiu um dinheiro para mandar para a mãe dele todo mês e sobrar ainda para ele construir a sua família lá em Dubai. Só que essa parceira, ela não poderia ser uma parceira muito exigente, porque ela teria que trabalhar lá também para que eles conseguissem assim 2 salários e ter uma vida tranquila. Ele não iria conseguir segurar a vida dessa esposa como o único provedor. E então, em Dubai, praticamente impossível dele conseguir uma esposa, porque as exigências das mulheres de lá sempre foram muito altas. E com o imigrante isso quadruplicava. Ele tinha que ter uma mulher com visão de querer buscar também o seu futuro, porque ele chegou lá pedindo dinheiro emprestado, tanto para a documentação dele, como para mandar para a mãe dele, como para se alimentar. E ele batalhou muito para conseguir pagar isso. Ele conseguiu um trabalho, então, como motorista, e daí ele foi se desenvolvendo mais. No começo ele só ganhava seus $2.000, mas que isso ele tinha que partilhar 1.500 ou às vezes até mais para a mãe dele, fora as taxas e questão de documentação. Então,
Mesmo ele ainda tendo ali o pouco para ele viver, ele precisava de uma mulher que quisesse crescer junto. E isso era dito como um golpe por lá. Então ele teve a ideia de buscar no Paquistão uma mulher que quisesse ir para Dubai. E todas, né, tinham esse sonho, mas quando entendia, então, que teria que trabalhar também, não aceitavam e preferiam até muitas pela cabeça pequena que tinha, mas isso da estrutura e do crescimento que se tem na família, né, de ficar ali no Paquistão mesmo com um marido que fosse cuidar dela e que ela não precisasse trabalhar, né, mesmo que fosse pouco dinheiro do marido. Ele tinha um primo que conhecia a minha família, nós tínhamos alguns amigos em comum e foi assim que a família dele chegou até mim, contando da história dele para minha mãe, e quando a minha mãe veio contar para mim, eu fiquei desesperada porque esse não era o meu objetivo e ela não tinha falado que era um cara que estava em Dubai. Ela falou que era um paquistanês e eu entendia que era ali da região. E eu realmente não queria casar. Eu queria poder trabalhar e crescer profissionalmente. Falei para ela várias vezes de eu tentar uma faculdade e ela dizia que com o pensamento do meu pai, isso com certeza não seria possível. Eu chorei muito, fiquei desesperada, mas quando eles abriram os detalhes para mim, e isso não era importante para mim, tá? Isso era só numa reunião de família, que eu estava lá na mesa comendo e escutava e não podia falar o sim ou não porque já estava decidido, e que veio o alívio de entender então que ele era de Dubai, que ele começaria a falar comigo por chamada de vídeo, e a partir daí depois ele marcaria então de comprar as minhas passagens e ver toda a documentação e como que seria, se seria melhor ele casar comigo no Paquistão e depois me levar para Dubai, ou se eu podia já ir para Dubai para casar lá direto, como seria a forma mais segura de que eu não sofresse tanto como ele sofreu, né, nos primeiros 2 anos que ele ficou lá, que ele morava em, sei lá, 5 metros quadrados. Na chamada de vídeo, no começo, a gente não conversava muito, porque eu tinha muito medo de que ele fosse um daqueles caras que ia me levar pra lá pra me maltratar, ou então pra me deixar trancada em casa, cozinhando e lavando pra ele, passando a roupa, o que era muito comum no Paquistão, e eu não acreditava que um paquistanês poderia ter mudado a mente só por estar em Dubai. Então, ele me perguntava muitas coisas e eu sempre respondia monossilabicamente para tentar entender as reações, a expressão dele, se ele se irritava. Sempre tudo que eu estava respondendo era um teste para saber o gênio desse cara, que não tinha muito o que eu falar, que eu não iria, porque para minha família parecia um grande negócio. E a minha mãe sempre falava, você devia estar feliz, porque lá é um lugar muito mais moderno, com certeza você não vai sofrer as coisas que você sofreria com o marido aqui no Paquistão. Aos poucos nós começamos a conversar e eu percebi que ele era um cara que estava aberto a que eu trabalhasse lá. Quando ele perguntou se eu falava inglês, se a gente podia conversar em inglês para eu trabalhar o idioma, ficar mais fluente, porque seria muito importante para conseguir um trabalho lá. Eu fui quebrando assim as barreiras e entendendo que talvez Deus tinha mesmo escutado as minhas orações e eu estava indo para o lugar que eu sempre visualizei, que eu sempre desejei. Perguntei para ele sobre estudos, ele disse que não seria muito possível no começo, porque lá tudo é muito caro, mas que a gente trabalhando, talvez ele pudesse dar um jeito. Eu fiquei muito feliz porque ele em nenhum momento questionou se eu era pura ou não, eu já tinha os meus 20 anos e ele não questionou se eu sabia cozinhar, limpar a casa, nada disso. A gente via que ele realmente queria uma mulher que também fosse para fora de casa para trabalhar. Ele me mostrou que antes ele morava numa república que não tinha condições de tentar ter uma esposa, que por isso até esse momento ele não tinha ninguém. Não era por causa do gênio dele ou personalidade, é porque ele primeiro precisava construir a vida dele profissional. E aí ele me mostrou onde ele estava, que seria aonde nós iríamos morar depois que eu casasse com ele, que era um bairro bem mais barato para imigrantes. Então já não eram em repúblicas, mas era assim, um mini quarto que ele dizia que era a nossa casa. Tinha uma janela, só um espaçozinho para o banheiro, mas seria o nosso lugar. Ele já até falava de tipos de trabalho que eu poderia buscar lá para conseguir um dinheiro. E a gente já fazia, depois de um tempo de conversa, até a soma dos nossos 2 salários, que daria uma vida confortável dependendo de que trabalho eu conseguisse lá. Tudo isso ele dizia que não poderia abrir com a minha família, porque minha família era totalmente tradicional e eles não iriam
iriam me deixar ir pra lá sabendo que um cara já estaria contando com o meu dinheiro. Ainda de religião muçulmana, o homem é sempre o provedor e seria uma vergonha para ele que a mulher trabalhasse dessa forma. Isso dentro das duas famílias que eram muito arcaicas. Já em Dubai, isso era totalmente tranquilo, ainda mais para os imigrantes que estavam dando um início de querer crescer e de ter um futuro promissor. Eu morava em Karachi, ele ficou mais ou menos 3 anos já para juntar dinheiro, isso nesses 10 anos que ele estava lá, correndo atrás de tudo, para que quando ele tivesse uma esposa, então ele viesse até a região do Paquistão e pudesse casar com ela e arrumar a documentação para voltar para Dubai, e foi mais ou menos isso que ele fez comigo. Primeiro a gente conversava bastante por videochamadas, depois ele teve uma questão de ter problemas com a internet, de não conseguir pagar mesmo, de receber menos do que ele recebia. E ele começou a me escrever cartas que nunca chegaram e que eu só pude ler, então, quando eu estava com ele, quando eu conheci ele. As chamadas de vídeo, elas eram sempre feitas nas únicas 2 horas de descanso que ele tinha, o que me dava a entender que ele estava muito determinado e interessado mesmo em mim, porque o trabalho lá era bem maçante, não só da carga horária, mas também pela falta de alimentação, pela humilhação, pela forma como ele era tratado, porque em Dubai, se você não tem dinheiro, você não é nada. E ele se sentia muito mal com isso, e eu tinha toda uma questão, valorizar a pessoa pela inteligência, pela moral, então foram coisas que foi abrindo o coração dele, e ele entendeu que eu realmente era a mulher da vida dele, e eu comecei a me apaixonar por ele também. Então, eu não fui pra lá não só por interesse. Eu tinha muito medo de que fosse um cara que quisesse me maltratar. E aos poucos, conversando com ele pela chamada de vídeo, eu vi que, na verdade, ele era aquele homem que eu sempre pedi para Deus. Ele estava aberto para escutar a esposa dele e para não dizer que ela era uma propriedade e mandar fazer o que fosse. As pessoas não acreditavam nisso, mas eu acreditava por tudo aquilo que eu conversei com ele no vídeo. E pela primeira vez, né, aqui na história do canal, isso não foi um golpe. Ele realmente estava sendo sincero. Então ele foi para Karachi, ficou mais ou menos umas 2 semanas comigo, onde nós organizamos todo o casamento, conhecemos as famílias, fizemos as documentações e depois de tudo resolvido, então eu voltei com ele para Dubai. Não foi fácil o início em Dubai, principalmente porque eu via os grandes lugares, prédios, pessoas ricas e via como nós éramos tratados com insignificância. No Paquistão, todo mundo era igual e todo mundo tinha um nome. A minha família tinha um nome, apesar de ser simplória, e apesar das mulheres não serem tratadas como algo de muita importância, cada um ali na sua família tinha o seu valor. E eu perdi isso totalmente chegando nesse país e comecei a desesperada procurar trabalho, porque eu sabia que em 1, 2 meses ele não teria condição de me manter ali. E a parceria foi muito grande, ele me respeitou em tudo e começou a me mostrar as opções de trabalho que eu poderia correr atrás, desde ser babá, faxineira, até conseguia trabalhar em um dos shoppings mesmo de Dubai. Isso parecia muito para mim, mas eu tinha o sonho de fazer uma faculdade. E então um trabalho no shopping já ajudaria bastante, porque nós pesquisamos e as meninas poderiam ganhar de 900 a $1.000, fora a comissão do que será comprado e os produtos, né, nos shoppings, eles eram sempre num valor muito alto, o que não traria uma comissão muito grande para uma imigrante no início, mas que poderia ajudar muito conforme o tempo passasse. Então eu comecei a rezar todos os dias para conseguir esse trabalho no shopping. Eu nem acreditava, ele de tão feliz chegou a deixar até de comer coisas que ele comia para comprar algumas roupas para que eu fosse mais apresentável. Eu não era a primeira pessoa de frente, né, nesse shopping. Os uniformes lá eram todos iguais, mas aos poucos eu fui crescendo ali. Nós fomos trabalhando e nós tínhamos uma parceria e uma força muito grande de casal. Então eu sempre ligava para minha mãe, para meu pai, dizia que estava tudo bem. Ele mandava dinheiro para a família dele, eu também mandava dinheiro para minha família. E as coisas foram caminhando tanto, nós até pensávamos já, depois de um tempo, tá? Eu tô aqui encurtando a história, de nós termos a nossa própria família. Não tinha problema nenhum, até eu consegui subir de cargo em uma loja desses shoppings e
de ficar mais apresentável para os clientes para conseguir ali negociar sobre outros produtos e produtos até mais importantes, porque antes eu ficava no fundo da loja, né, organizando tudo, e isso foi mudando aos poucos, conforme eles entenderam que a minha fluência de inglês era boa, que eu era uma pessoa confiável, que eu poderia ficar bonita e apresentável, era todo um padrão físico exigido que eles só iam observando e transformando você aos poucos de acordo com o resultado que você dava. O que fazia eu me conectar com a minha família e com a minha região, porque eu tinha, assim, muita saudade da onde eu morava, era a mesquita. Então, toda sexta-feira, nós sempre nos conectávamos com essa parte da religião, o que ajudava a gente a se fortalecer muito e a fazer planos de quanto a gente poderia juntar e ter no futuro para ter a nossa família ou trazer a nossa família. Nós sonhávamos muito grande e isso foi aumentando e criando força conforme a gente se dava muito bem como casal durante o tempo. Com o tempo trabalhando em lojas de shopping, eu percebia já qual era o cliente que iria ter interesse, que era mais influente, que tinha várias redes de hotéis, ou trabalhava com coisas muito importantes pela vestimenta, a bata deles, quem vinha em volta, às vezes mandavam outras pessoas para comprar, e aí eu observei, eu estava nesse momento um pouco preocupada com questão financeira, porque os dois tinham ficado doentes um tempo, e aí a gente acabou tendo que demandar dinheiro, né, para melhorar. E aí eu tava muito alerta na loja, porque eu queria pegar alguém importante. E aí nesse dia que eu tava bem preocupada, chegou esse homem que parecia um evento, né? Todo mundo olhava, só que ninguém se aproximava ali para explicar para ele sobre as coisas, e eu fiquei um pouco receosa e com medo, mas ele já veio direto na minha direção, questionando algumas coisas, muito interessado em várias coisas da loja, até um determinado momento de que ele só apontava assim o que ele queria e as coisas iam sendo ali resgatadas para ele. Ele tinha já os seus 50 anos e ele tinha interesse em muitos produtos e sempre queria a minha explicação. Eu via que ele não dava atenção para minha explicação, mas que ele estava sempre com os olhos vidrados e fixados em mim, de um jeito que me causou até um estranhamento. Aqui nesse momento eu já ganhava a comissão, então era muito importante que eu fizesse ele comprar o máximo de coisas possíveis, porque a comissão não era grande nem de acordo com o valor que sempre para mim era bem absurdo de cada produto que eu tentava ali vender. Então eu dizia sobre a marca, comparava com outros, falava da qualidade, da história daquele produto, e quanto mais eu falava, mais ele me observava, sem perguntar nada, mas para não ficar aquele vazio e ele nem falar se estava interessado ou não, eu continuava falando sobre várias coisas que eu sabia, ou daquele produto, ou de um parecido, ou de apresentando um novo. Me trazia um pouco de estranhamento, cheguei até a suar e tremer na base em algumas vezes, mas depois eu fui acostumando com isso. Isso porque ele começou a frequentar a loja praticamente toda semana. Cada dia parecia que ele vinha mais bonito, dando uma ideia de mais importância. Alguns dias ele sempre ficava em dúvida em produtos de valores altos, até que nesse dia ele comprou comigo um produto mais ou menos no valor de $60.000. E ele me deixou com uma gorjeta muito generosa, $700, $800, coisa que não acontecia sempre, não era ilegal, mas também não era comum. Naquele dia eu agradeci muito, porque cobriria uma parte aí dos remédios que eu precisava pagar da época que nós dois não ficamos muito bem. Parecia que tudo ia caminhando e desenvolvendo da melhor forma na minha vida, apesar de toda a humilhação que vocês sabem que não tem como um imigrante não passar lá em Dubai e que todo mundo acha que é um sonho e que nada disso vai acontecer. Só experienciando mesmo para saber. Sempre que ele vinha na loja, mesmo que
eu já tinha explicado do produto, ele pedia para eu explicar novamente. E eu não reclamava, porque ele sempre comprava os produtos de valores mais altos. Dentro dessa explicação, eu lembro que eu já tinha explicado desse produto para ele umas 4 vezes. E ele estava lá me questionando de novo. Ele começou a questionar sobre mim. Onde eu morava, de onde eu tinha vindo, quantos anos eu tinha, se eu era casada, coisa que dava para entender que eu era. E ali eu comecei a me sentir um pouco invadida, mas ele sempre me retribuía ou com gorjeta ou comprando um produto que eu teria uma das maiores comissões ali naquela loja. Então eu respirava fundo e achava que era só um cara carente que estava ali querendo chamar a atenção e que gastava o seu tempo e o seu vazio comprando coisas porque dinheiro não lhe faltava. Ele começou a mandar amigos no nome dele e a me elogiar muito quando via que alguém importante da loja estava ali em volta. E eu fui recebendo isso como um elogio mesmo. Eu fui me sentindo mais segura, uma ótima vendedora e que eu poderia crescer mais ainda na loja. E fui criando uma força dentro de mim que me dava uma esperança cada vez mais de prosperar. Em um desses dias, então, ele chegou e falou que eu deveria trabalhar para ele. Se eu não gostaria de ser como se fosse uma assessora, onde ele falaria, mostraria o cômodo da casa ou aquilo que ele precisaria de produtos e eu buscaria esses produtos e valores para ele e em algumas reuniões nós decidiríamos o que comprar ou não e iria com ele nas lojas também para resolver isso. E eu achei que ele estava sendo totalmente profissional. Dizia até que poderia ser nas minhas horas vagas. Foi quando eu expliquei para ele que nessa loja eu não tinha horas vagas. E ele disse que mesmo assim ele poderia resolver, já que ele conhecia parte do dono, do chefe da loja e que seria legal que eu tivesse experiências de uma outra forma, em outros trabalhos e aonde eu tivesse mais valor e importância para eu conseguir crescer e ganhar mais dinheiro na vida. Porque ele sempre me olhava e dizia que eu nunca parecia ser uma menina simplória. Eu parecia ser uma menina que tinha muito dinheiro ou que então iria ganhar muito dinheiro um dia na vida. E eu acreditei mesmo que o interesse dele era só profissional. Quando eu contei pro meu marido, o meu marido disse então que acha que eu estava crescendo muito rápido, que tinha alguma coisa errada, que era para eu prestar atenção nas falas e para não dar tanta abertura. Foi aí que eu falei para ele que ele estava errado, que eu sabia muito bem do valor do meu trabalho e que ele devia estar assim por se sentir diminuído, como todo paquistanês se sentiria, de que eu iria ganhar mais que ele, que eu poderia crescer e até pensar em largar ele, que eu jamais faria isso, que nós éramos parceiro e que ele não precisava ter ciúmes, inveja e nem querer me bloquear de qualquer tipo de trabalho que fosse. Ele deixou muito claro que ele jamais faria isso, que ele realmente sentiu estranho de pensar por que ele escolheu você, por que não escolheu outra garota. E eu me senti muito magoada dele não ver que eu era uma garota diferente, inteligente e autêntica e que por isso eu tinha sido escolhida por ele. No começo, ele pedia minha ajuda nos tempos vagos e isso poderia ser feito pelo celular, que de acordo com ele era de um assessor que passava todas as informações para ele. Depois ele disse que as informações estavam ficando truncadas e que acha que o assessor estava fazendo isso de propósito porque queria ficar no meu lugar. Só aí eu já ganhava mais do que ganhava no mês na loja, coisa de $1.500. Só que aí ele veio com uma proposta, então de eu deixar um horário da loja para ficar com ele, porque esse cara que estava fazendo o intermédio estava fazendo tudo errado. E aí ele veio conversar comigo pessoalmente, né, assim, lá na loja mesmo, quando estava sem muita movimentação. E eu disse que eu não podia fazer isso, que a loja me queria full time. Então ele disse que me pagaria para ser full time dele. E o valor que ele queria seria de tipo $3.000 a $3.800, coisa que eu jamais poderia ganhar em lugar nenhum. E meus olhos se encheram e eu acabei aceitando sem conversar sobre com meu marido, o que trouxe a nossa primeira briga. Ele disse que isso não era normal, que ele deveria ler os contratos, que tinha alguma coisa errada, e eu disse que ele só estava mal por não ser ele, porque eu iria ganhar mais que ele. Nessa briga foi a primeira vez que o meu marido chegou a me tocar e a dizer que eu não estava obedecendo ele, e nós sentamos para eu conversar e explicar que jamais era propriedade dele, que não foi dessa forma que nós acordamos antes de eu vir, e que ele devia estar agradecido de eu estar ganhando dinheiro, porque
assim nós cresceríamos de uma forma melhor. Apesar de ele querer sempre tá ganhando um montante maior, já que ele era o homem e ainda tinha essa ideia de ser provedor. Ele aceitou, mas disse que no primeiro deslize, então, eu sofreria as consequências dentro de casa com ele também, e que ele não iria me ajudar caso algo de ruim acontecesse, porque ele quis me alertar no começo, e eu disse que estava tudo bem e que eu poderia dar conta disso sozinha como mulher. Então, eu corajosamente aceitei e trabalhar para ele e sair da loja. Vamos chamar ele aqui de Mustafa. O meu marido não ficou bem com essa escolha, mas eu ia ganhar o dinheiro que ele precisava para ajudar em várias coisas. Então ele meio que ficou bravo, mas aceitou por essa parte. E os primeiros 3 meses nada de ruim aconteceu. Foi tudo assim, ele exigia alguns adereços e decorações, fazia reunião ao vivo sobre isso comigo, me levava para os lugares para ajudar a escolher esses produtos e nada ultrapassava disso. Meu marido me questionava todos os dias, olhava meus braços, se tinha alguma marca, perfume, ficava muito bravo se eu demorasse, por isso eu nunca demorava, ele fazia questão de me liberar sempre no horário certo para que o meu marido não ficasse mal ou fizesse alguma coisa de ruim para mim. E deu tudo certo, assim, não teve enfrentamento de nenhum dos dois lados. Quando começaram a chegar os presentes, aí sim o meu marido disse que tinha alguma coisa de muito errado e que ele não iria aceitar mais isso antes de conversar com o Mustafa. O Mustafa disse que não tinha problema e então fez uma chamada de vídeo com meu marido, comigo do lado, onde ele parecia um cara muito sério, fez questão de mostrar fotos no fundo, que hoje eu não sei se são verdade, de filhos e família, quadros feitos, pintados. Ele falou de uma forma tão profissional que ali o meu marido entendeu que não teria nada, mas ainda ficou remexido pela questão de eu ganhar mais que ele. O meu marido foi se transformando aos poucos pelo simples fato de se sentir diminuído de eu estar conseguindo crescer no trabalho, que me dava muito medo porque ele já tinha me tocado uma vez de uma forma mais agressiva e isso poderia ficar pior com o tempo. Por isso eu já até pensava em talvez sair da minha própria casa e tentar ficar em um outro lugar, se ele tentasse alguma coisa novamente. As coisas começaram a evoluir, então, com o Mustafa, até que em um dia ele disse que tinha uma reunião, que o cliente era internacional, era muito importante, que o meu inglês era até melhor e mais fluente que o dele, e que ele sabia que eu tinha uma sagacidade de vendedora que ele não tinha e que para fechar esse negócio ele queria que eu estivesse na reunião. Eu estranhei porque não achei que uma mulher imigrante poderia ter uma grande importância na reunião de um sheik e gerava lá, liderava vários hotéis e outras empresas, e quem seria eu, né? E ele disse que na verdade era mais para eu analisar o vendedor e depois falar para ele tudo que eu achava, porque aí ele iria agir como se a ideia e a avaliação fosse dele, né? A mulher sempre muito calada, como vocês já sabem, nesses lugares. E eu não aceitei porque seria uma coisa só de homens, eu achei estranho e não sabia se o meu marido também iria aceitar. Só que ele me pegou de surpresa, falando que eu teria que ir depois de 1 hora de trabalho, não seria um horário fora do trabalho, não teria tempo nem de falar com o meu marido. Nesse dia eu lembro que o celular estava descarregado, não tinha como eu mandar mensagem. Até eu carregar, eu já estava na reunião com ele, em um jantar, num lugar super chique, que eu não tinha roupa, não tinha nada para ir. Ele fez questão de fazer um banho de loja em mim, desde cabelo, maquiagem, tudo para que eu me sentisse pelo menos apresentável e também não de uma forma sedutora ou vulgar, com roupas adequadas, com uma mulher séria, para que nada de ruim acontecesse. No jantar, meu marido começou a mandar mensagem porque foi passando do meu horário de trabalho e eu simplesmente esqueci que tinha passado do horário do meu trabalho, porque eu fiquei muito ansiosa, né, de ser uma mulher importante no meio desses homens em Dubai. Quando que isso aconteceria? Ainda mais com uma imigrante. E aí ele foi me mandando mensagem, meu celular foi vibrando, eu fui ficando desesperada porque lembrei que era ele, tinha que respondê-lo, mas também tinha que ficar ali no aguardo de quando esse cara chegasse, e esse cara que ia fazer a reunião com ele não chegava nunca. Então nós fomos conversando, né, sobre alguns assuntos de modo bem frio, bem sem graça, e ele foi percebendo que tinha alguma coisa ali
que estava vibrando a todo momento meu celular, e eu acabei falando para ele que era isso, e ele disse, não tem problema nenhum, você pode responder o seu marido, já que nós não iniciamos ainda o trabalho. Nisso, veio chegando alguns presentes, e meu marido disse que tinha chegado alguma coisa para mim em casa também, que isso não era normal, ele dar presentes assim, e eu falando que ele tinha muito dinheiro, então para ele isso não era nada, já que ele tinha visto que eu era uma pessoa promissora ali pro trabalho dele, e o meu marido falando horrores por mensagem, e eu tentando acalmar, mostrando que estava tudo bem, porque eu tinha que ficar muito tranquila, porque aquilo era a minha oportunidade de crescer de alguma forma ali, e que ele não poderia estragar tudo, para ele me deixar tranquila também, não estava acontecendo nada, que eu estava focada no trabalho. E ele disse que não, que agora entendia, porque os paquistaneses não deixavam as mulheres trabalhar, porque estava certo. Ele foi virando, né, aquele cara totalmente tradicional, acho que com medo também de tudo que estava acontecendo, e eu tentando acalmar, e ele dizendo que queria saber o endereço, que iria atrás de mim, eu falando que não, porque o cara tinha muito mais poder que ele, que isso era um absurdo. E eu super nervosa, porque tinha que esperar, então, esse outro parceiro dele chegar. E isso foram passando 2, 3, 4 horas e nada desse homem chegar, e o meu marido me mandando muitas mensagens e falando que eu estava em alguma situação perigosa, que eu tinha que passar o endereço para ele, para que ele conseguisse cortar isso no caminho, e eu explicando que nós éramos imigrantes, que não tinha como ele fazer nada do tipo, mesmo que fosse uma situação perigosa, sabendo que não era, que ali o que estava acontecendo a todo momento era totalmente profissional. Até um momento que ele me ofereceu uma água, suco, e eu não lembro de mais nada. Eu só fui acordar em uma casa, que eu não sabia o que, não sabia quanto tempo tinha passado, quanto tempo eu tava ali. Percebi que as minhas roupas e tudo em mim não tinha sido tocado, e eu estava intacta, pelo menos isso. E então ele logo apareceu na casa e eu perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que eu passei um pouco mal, e aí ele me levou então para esse lugar para que nós pudéssemos conversar melhor. Perguntei do cara dos negócios e ele disse que o cara tinha desmarcado e que ficou com medo de me levar para o meu marido desse jeito, e o meu marido achar que eu estava bêbada, porque era como eu estava me comportando, e que isso seria uma vergonha. Então ele esperou tudo passar e que agora ele queria conversar comigo ali naquela casa. Ali eu já entendi que tinha alguma coisa errada e que eu não poderia sair de forma alguma. Só que ali ele não estava escutando, eu estava nervosa, que eu queria ir embora, que o meu marido ia ficar muito bravo. Ele já veio pra cima de mim. E aí ele veio pra me tocar, pra me beijar, pra fazer tudo o que vocês já imaginam que aconteceu. E depois de ser forçada a tudo isso, eu me questionava por quê. Era melhor então que ele tivesse feito isso comigo dormindo. Por que ele esperou eu acordar? Por que ele fez tudo isso comigo? E questionando ele, ele disse que não faria nada em que eu não pudesse sentir, ver e ouvir, que ele queria que isso ficasse guardado na minha memória, porque não seria a primeira e nem a última vez. Quando eu falei então para ele me deixar em paz, que eu estaria muito envergonhada, que eu não saberia como esconder isso do meu marido, que eu devolveria todo o dinheiro para ele se fosse necessário, mas para ele nunca mais me procurar e me deixar em paz, ele riu e falou que eu só tinha conseguido um emprego desde o primeiro trabalho no shopping por causa dele, porque ele tinha gostado do que ele tinha visto em mim. E porque ele estava me comandando e me pagando desde sempre. Então, não fui eu que pedi a demissão. Ele que quis que eu mudasse para trabalhar com ele. Ele comandava tudo ali. E que se eu tentasse, em algum momento, não fazer o que ele quisesse, eu estaria perdida. Porque ele poderia fazer o que ele quisesse comigo. E eu disse então que eu era casada e que eu tinha que voltar para o meu lar, queria esquecer tudo e continuar com a minha vida. E ele falou que não teria como, porque ele poderia deportar tanto eu quanto o meu marido. Ou, se eu não aceitasse, ele deportaria só o meu marido e me deixaria lá para situações piores que não seria com ele. Começou a falar que poderiam ser com homens muito mais velhos, nojentos, cenas bizarras, animais, o que eu pudesse imaginar de pior. Era melhor eu aceitar só ficar ali com ele, que era um lugar de aconchego, de sentimento, que ele gostava mesmo de mim e que ele ia tratar de mim da melhor forma possível e que ele conversaria com meu marido, que não teria muito o que fazer sobre isso. Ele me deixou em casa e disse que eu poderia entrar tranquilamente, que nada iria acontecer. Eu tava com medo, tremendo, gelada, não sabia o que pensar. E quando eu entrei, o meu marido estava sentado no sofá, paralisado. Eu tentei falar algumas coisas com ele, assim,
de oi, tudo bem, como foi o trabalho, como se nada tivesse acontecido. E ele respondia uma palavra ou outra, sem se mexer, friamente, sem movimentar os olhos, um olhar fixo pro nada. Ali eu sabia que ele já tinha mandado alguém conversar com meu marido, e eu sei lá o que ele tinha dito, mas o meu marido tinha aceitado. A partir daí, tudo que eu fazia em casa era errado, e as surras começaram a vir. Eu entendia que ele estava me punindo ali, sem me falar que sabia. Mas os dois sabiam por quê. Então o meu desespero era de sair daquele lugar. E eu não sabia pra onde, porque eu sabia que ele gostava muito de mim e que ele estava fazendo isso porque era a única forma que ele tinha de reagir à situação. Eu tinha acabado com o meu casamento, com a minha vida, com tudo que eu tinha construído, e eu ainda tinha que encontrar sempre esse cara se eu não quisesse ser deportada. A coisa não parou por aí, a coisa piorou quando eu descobri, então, através de passar muito mal, de tontura, de fome, de vômito, de não ficar bem, que eu estava grávida. E eu não sabia se eu avisava ele ou se eu avisava o meu marido. O meu marido já sabia que não seria dele porque nós não tínhamos mais contato nenhum. Mas eu não saberia o que esse homem iria querer fazer com essa criança. Caso ele soubesse disso, e eu também não sei se ele se importaria, já que ele nunca usava proteção. Não era algo que ele exigia e nem que ele queria. E o mais bizarro, ele nunca fez nenhum tipo de exame em mim para saber se eu era saudável a ponto dele ter essa troca sem proteção. Eu não sabia o que fazer e eu tive um sonho de tudo que tinha acontecido no começo, que eu conheci o Had. E eu senti que ele iria me ajudar ou iria me perdoar se eu contasse para ele. E eu criei toda a coragem do mundo para isso. Contando pro Had, ele ficou desesperado, disse que eu tinha acabado com a vida dele e com a minha própria vida, que ele não sabia o que fazer, que era melhor que eu não contasse para esse homem, porque esse homem iria acabar com tudo e que ele então poderia me ajudar a ver alguma forma de acabar, encerrar com essa gravidez antes que não tivesse mais como. Eu nunca pensei que o Raj fosse falar isso pra mim. E o estranho é que mesmo com toda essa situação, eu tinha muito medo e eu não queria que acontecesse isso com meu filho. Eu sabia que era um fruto que não seria bem aceito. Então, eu falei pro Raj que sim, que eu ia cuidar disso dessa forma, que eu iria tomar o remédio, mas eu não tinha coragem de fazer isso com o meu filho. Também não sabia como resolver. O que eu fiz foi, em um mês, eu fingi que tinha tomado esse remédio quando ele me perguntou e também fingi que tinha resolvido. Ele falou pra eu fazer o teste e ver se estava tudo bem. E eu disse que sim, que ali a gravidez tinha sido encerrada. Só que ele não tinha ideia de que pra isso eu teria dores, teria toda uma coisa, eu teria que ir pro hospital. Nem eu tinha todo esse entendimento, então ficou por isso mesmo. Tomou o remédio e resolveu. E ao mesmo tempo eu estava nesse um mês encontrando de forma forçada um Mustafa e não tinha contado nada pra ele. Eu fiquei desse jeito um mês e meio até que o Mustafa, do nada, não sei como ele descobriu, não sei se o Had foi enfrentar ele, falou com ele, dizendo que eu não teria mais, essa gravidez, eu não sei o que aconteceu, mas o Mustafa simplesmente descobriu a ponto de me pegar e pedir para eu fazer testes, onde ele confirmou de quanto tempo eu estava e como eu estava. O que aconteceu durante esse tempo foi então que ele ficou comigo mais de um dia para fazer esses exames e o Rádio, meu marido, simplesmente não me mandou mensagem, preocupado, não me ligou, não questionou nada. Eu achei muito estranho. Assim que o Mustafa descobriu que eu realmente estava grávida, ele disse que a partir de agora eu era propriedade dele, que ele iria seguir os passos de como seria e que o melhor era que eu ficasse quieta, porque ele que ia reger, ele que ia ordenar como seria feito tudo a partir de agora. Eu disse que eu teria que falar com meu marido, que esses exames deviam ser errados, porque eu já tinha interrompido tudo, que ele tinha que confiar em mim. Ele riu, falou que como assim eu poderia saber melhor que os médicos e que eu
não tinha que me preocupar mais com meu marido. E quando ele falou isso, eu cheguei a enfrentar ele e a perguntar o porquê e dizer que eu queria ir para casa. Ele respirou fundo e falou: ok, você vai para sua casa, vai ficar então 2 dias lá e depois você volta para cá para nós resolvermos essa situação. Quando eu voltei, gente, na minha casa, foi só para pegar as minhas coisas, porque o rádio ele não estava mais lá. O rádio desapareceu. Eu não sei se ele interrompeu a vida, se ele foi mandado para outro país, se ele foi deportado. Eu não sei o que aconteceu. Quando o Mustafa disse então que, tá vendo, você não precisava voltar para sua casa, eu disse que eu estava organizando tudo e você devia entender que você é uma vergonha para o seu marido e que ele jamais iria querer olhar para sua cara de novo. Ele falou que o meu marido ficou com vergonha de tudo que tinha acontecido e pediu para ir para outro país, e ele fez isso, atendeu o pedido do meu marido, que eu duvido que tenha acontecido. Eu sinto que aconteceu coisa pior. E eu não sei dizer o quê, porque ele também deixou bem claro que já tinha avisado a minha família e que todos tinham vergonha de mim. Então, eu não poderia voltar para o Paquistão, eu não poderia ir atrás do meu marido, e caso eu fizesse alguma movimentação muito brusca, ele me denunciaria em Dubai, porque em Dubai, essas relações, quando é extraconjugal a relação, é considerado crime. Então eu seria julgada, eu seria presa e a minha vida acabaria. Eu não conseguiria mais passaporte, e se ele me deportasse, eu também não conseguiria mais sair do Paquistão para outro país. Ele tinha, assim, muito entendimento, era influente e eu sabia que eu era uma pequena imigrante ali na mão dele, que ele poderia fazer o que quisesse. A partir daí ele começou, então, a trazer um médico nessa casa que ele me deixava, que não era a casa oficial dele, era uma casa onde ele levava mulheres, e esse médico começou a ensinar coisas pra ele e ele começou a fazer exames de toque em mim. Então era como se ele estivesse acompanhando a minha gravidez, como se ele fosse um médico. Eu não sei se ele fez isso pra interromper a minha gravidez. Eu não sei se ele fez isso por prazer, se ele tinha prazer em assistir esse tipo de sofrimento e fazer essa coisa, porque ele gravava. Então eu não sei se ele produziu vídeos disso pra ganhar dinheiro, ou se ele produziu vídeos pra ele próprio assistir, porque ele gostava dessa situação bizarra, como outras situações bizarras também, mas eu sentia muita dor e era horrível essa situação desse toque que o médico tinha ensinado ele a fazer. Óbvio que a minha gravidez não foi pra frente, e esse sofrimento também, ele não fez questão de me levar em médicos, em nada, foi tudo feito dentro dessa casa por conhecidos dele que se diziam médicos profissionais. Essa parte foi sim levada a sério, mas todo o resto antes foi um sofrimento que ele fez questão de assistir e de registrar. Depois disso, ele disse que eu tinha um único caminho, que eu estava devendo ele sobre tudo o que tinha acontecido, tanto a parte da gravidez, quanto quando eu saía com ele para comprar as coisas de decoração e tudo que ele ia pelo meu gosto e que eu comprava. Ele disse que eu dei vários golpes nele, que nada disso foi usado de forma certa, que tudo que eu dei dica não deu resultado para ele, pelo contrário, deu prejuízo, então que ele tinha quase falido um dos negócios por causa disso e que eu teria que devolver todo esse dinheiro para ele. Tudo que ele tinha investido, desde presentes, jantares, reuniões, de decorações, de comissões, de gorjetas, de tudo. Que ele me acompanhava desde o início na primeira loja que eu fui aceita. Que eu só fui aceita porque ele tinha me visto e tinha gostado do que tinha visto. Tinha gostado da minha imagem e a partir daí resolveu então me contratar para eu ser aquilo que ele desejasse que eu fosse. E que a partir desse momento tudo isso que eu estava devendo para ele só poderia ser recuperado se eu trabalhasse da forma que ele quisesse. E não era mais tendo relações com ele, não era mais aceitando ser mulher dele quando ele queria e da forma que ele queria, porque a partir dessa gravidez ele já me via como um nada. Então ele me jogou naquela primeira república que o meu marido começou, só que na parte de mulheres. Ele me jogou lá e eu tinha que aceitar qualquer trabalho que fosse para pagar ele. Então, foram um dos trabalhos mais humilhantes e deploráveis e nada ficava na minha mão. Então, eu nunca teria um lucro para conseguir sair daquele lugar. Foi assim por alguns anos, até finalmente ele me esquecer, até finalmente eu ser vista com bons olhos por uma das famílias que eu limpava a casa e essa família me querer fixa lá a ponto de pagar um valor que eu já nem sei
qual que foi pra ele depois de tudo que ele recebeu nas minhas custas, porque era muito trabalho, tá? Eu não dormia nem por 1 hora, eu não me alimentava, eu tinha dores muito fortes desde a questão do exame do toque que ele fazia. Isso nunca foi visto, isso só foi aumentando e eu só rezava para eu conseguir porque eu tinha que trabalhar para não ir presa, para não ser deportada, para não ficar para sempre sem os meus documentos, como ele disse. Quando ele me passou para essa família depois de muito tempo, e que eu acredito que ele ainda tenha ganhado muito dinheiro em cima de mim, demorou muito tempo para que eu recuperasse esse documento com essa família. Eu fiquei anos trabalhando para eles até que eles criassem uma confiança e entendessem que eu não iria fugir ali de Dubai. Eles nunca me maltrataram, mas o trabalho era sempre muito braçal, forte, a ponto de eu não conseguir estudar, dormir, de eu não ter férias, de eu não ter contato telefônico. E quando eu criei um pouquinho de independência, que eu podia sair dessa situação, mas ficar ali, né, na parte barata de Dubai e ainda trabalhando muito, eles deixaram e eu já não tinha mais forças de querer saber da minha família, por toda a vergonha que eu acredito que tenha sido verdade, que ele tenha contado. O meu marido eu nunca mais vi, e hoje sim, eu sou uma mulher que trabalho em silêncio, que tenho muito medo, mas que agradeço por ter pelo menos o meu sustento e por pelo menos ter conseguido sair das artimanhas e das bizarrices e loucuras que esse chefe fazia comigo. Aí vocês me pediram para pesquisar histórias de mulheres de outras nacionalidades, é isso que eu estou fazendo a partir de agora. Então não é aquele golpe virtual que a mulher tá super interessada no cara, mas que a gente pode tirar aí entendimento de muita coisa, né? A gente tem essa questão do trabalho, como todas nós mulheres temos o desejo de crescer profissionalmente e de sermos valorizadas, e como isso pode ser usado também, infelizmente, de forma errada, como foi usada com essa paquistanesa que achou que tinha realizado o sonho de crescer como mulher, o que ela não poderia no país dela, pelo menos pelos olhos dela. Infelizmente, nós mulheres ainda temos um caminho muito longo a seguir para sermos igualadas profissionalmente, na questão de valores e de importância como homem. Infelizmente, em alguns momentos ainda precisamos ficar abaixo deles para que possamos crescer, mas estamos aí na batalha e isso acontece, essa questão de chefes, né? Não dessa forma, mas acontece em outros países. Temos muitas questões aqui no Brasil também e fica aqui o alerta mais uma vez para que não possamos confiar no outro e sim confiar no nosso trabalho e entendermos aí quando nós podemos sair de uma situação que está dando sinais de que vai dar muito ruim. No caso dela, no lugar que ela estava, com o poder que o cara estava, isso não era possível, mas fica aqui o alerta. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.